Irmãos, você vai precisar folhear um pouquinho a sua Bíblia hoje, porque eu tenho alguns textos que, se fôssemos colocar tudo aqui no boletim, seria pequeno espaço. Então, começando, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ler Hebreus capítulo 5, de 12 a 14. A comunidade a qual o autor de Hebreus escreveu não era uma comunidade novinha. Os irmãos já estavam caminhando há algum tempo juntos. Uma comunidade de judeus, cristãos, que estavam passando por alguns problemas. E o autor de Hebreus, então, conhecendo aquela comunidade, conhecendo a história dos judeus, ele escreve para esses irmãos. E o capítulo 5, versículo 12 a 14, diz assim: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o autor está exortando aqueles irmãos e dizendo para eles que, olha, pelo tempo que vocês estão em contato com a palavra, com a verdade sobre Jesus Cristo, já era para vocês estarem um pouco mais à frente. E, novamente, vocês estão voltando a rudimentos. Quer dizer o quê? Que essa comunidade estava se reunindo, estava congregando, louvando, se encontrando, mas entre essas reuniões, a comunidade estava vivendo uma dualidade de fé, de conceito, de vida cristã, e padecendo por isso. Um outro texto é do capítulo 6, versículo 9 a 12, que o autor também diz que esses irmãos, eles estavam anteriormente tão firmes na palavra, o amor ao Senhor, servindo ao Senhor, de tal maneira que essa expressão de adoração é o que era esperado daquela comunidade, novamente, que eles estavam precisando retornar a esse fundamento. O versículo 9, então: Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Estou certo? Tá. E pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, por fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, ele está lembrando aos irmãos desse amor, do serviço, da adoração. E você, quando ouve aqui em termos de serviço e adoração, lembre, amado, que ele está falando a um povo judeu, convertido a Jesus Cristo, com na mente, muito fresquinho, tudo que eles viam do tabernáculo, de Moisés, do serviço para Deus. Então eles tinham isso muito nítido, muito claro no seu coração, e a expressão, sempre que você olhar para o tabernáculo, você pode entender que é a adoração, são os ofertantes que ofereciam. E agora, em Cristo Jesus, você é a oferta viva. Você adora ao Senhor, você tem uma vida integral que serve ao Senhor. E não só nas reuniões. Já no capítulo 6, versículo 18 a 20, ele vai falar que aqueles irmãos deveriam ficar firmes na esperança
da qual eles foram chamados, na qual eles foram chamados também. Então o versículo 18 diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele estava alertando esses irmãos, mostrando para eles que eles continuassem firmes na esperança em Jesus Cristo, e não mais em todo o ritual, em toda a lei, em tudo que eles viveram anteriormente. No capítulo 10, versículo 1, ele quer dizer de maneira bem enfática que, olha, irmãos, a lei, ela não pode aperfeiçoar os adoradores. Eu quero firmar essa palavra com vocês hoje. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais, olha só aqui em ênfase, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Essa expressão, nada daquilo que eles viveram no judaísmo servia mais. Jesus, ele traz a nova aliança e nada da velha aliança mais presta. Nada mais. Ele está estabelecendo em Jesus Cristo essa nova aliança, a qual os irmãos daquela comunidade precisavam de novo atentar. Nós vamos ver no decorrer da leitura que eles estavam passando por algumas dificuldades. Vamos lá então no capítulo 10, versículo 32 até o 39. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, que é vergonha, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, essa carta, tendo esse pano de fundo, esse contexto para que os irmãos possam acompanhar, é uma carta que se dirige a irmãos que viveram pouco tempo antes muitas dificuldades. Por receberem a fé cristã, por optarem pela graça, por Jesus Cristo e não mais por todo o ritual da antiga aliança, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo perseguidos. Se eles quisessem voltar, eles ficariam sossegados. Se eles voltassem a tudo isso, cessaria as perseguições, cessariam toda a perseguição contra o cristianismo. Mas o autor de Hebreus, conhecedor da verdade, ele exorta esses irmãos. E volta agora lá no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. E essa, amados, é para nós. Tá? Essa exortação aqui é para cada um de nós. Porque a palavra diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerem. Agora vamos lá no versículo 7.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então essa é a verdade. O Senhor quer nos exortar, quer nos fazer olhar para Ele. Foram anunciados para nós boas novas. E já que nós cremos nisso, não vamos sair dessa verdade. Vamos permanecer firme. Então agora vamos acompanhar no boletim. O tema central de Hebreus é a supremacia ou superioridade e suficiência de Cristo, completando e ultrapassando a revelação limitada aos homens por meio da antiga aliança. É importante perceber que um tema muito frequente em Hebreus é a superioridade do cristianismo em comparação ao judaísmo. Jesus Cristo é o suficiente mediador entre Deus e o homem, superior aos anjos, a Moisés, a Arão e a todos os profetas do Antigo Testamento. Jesus é o único que, ao mesmo tempo, é o sumo sacerdote e é a própria oferta, sendo o seu sangue derramado o selo da eterna aliança. Depois você pode ler Hebreus capítulo 20, que está falando sobre isso. 13 e 20. No texto de Hebreus capítulo 10, de 16 a 18, citando o profeta Isaías, lá em Jeremias no capítulo 31, 33, lemos o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Portanto, se há remissão completa, não há mais necessidade de oferta pelo pecado, não é verdade? Por que então tentar pagar algo para Deus? Se faço alguma coisa, seja uma oferta, um jejum, ou seja ler a Bíblia para tentar melhorar a minha imagem e conceito perante Deus, então estou dizendo que a cruz de Cristo não foi suficiente para me reconciliar com Deus. Você crê nisso? Se a obra de Cristo, a palavra está dizendo isso para nós, e o autor de Hebreus estava escrevendo isso para aqueles irmãos, dizendo, olha, a obra foi completa. Você acompanhando a leitura de Hebreus, desde o capítulo 1, quando ele diz assim, ó, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala agora pelo seu Filho, Jesus Cristo. Então ele começa a descrever a superioridade, a sobreexcelente obra de Cristo. E ele vai vai trazendo à memória, e o que nós estamos fazendo hoje aqui, amados, nada mais é do que trazer à memória a palavra de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. São lembranças bíblicas que o Senhor nos exorta, que Ele nos dá para andarmos assim. Então ele está dizendo, a obra foi completa, acabada. Nada da antiga aliança serve mais. Porque agora, Cristo, Ele se ofereceu de maneira completa, única, para a remissão dos nossos pecados. Se é assim,
Porque de vez em quando vem essa ideia de que nós temos que fazer alguma coisa para que o nosso conceito diante do Senhor melhore. E quando nós lemos isso, é importante salientar de que não são coisas que nós possamos ver alguém fazendo que seja tão distante da nossa prática. Às vezes, a nossa maneira de agir com Deus é assim. Você quer ver uma coisa? Se você faz alguma coisa para sua esposa ou para o seu marido que magoe, se você deve pedir perdão, se você reconhece, você se arrepende e pede perdão. E o pedido de perdão, um coração sincero, quebrantado, é isso que o Senhor recebe, não é isso? Que Ele aceita, coração quebrantado e compungido, Ele recebe. Está paga a dívida. Nós não temos mais o que fazer. Mas agora, eu posso servir a minha esposa, ou você, no seu trato, no relacionamento, não para tentar ainda limpar a sua barra, mas você vai fazer as coisas, você vai servir, você vai caminhar por amor, porque o seu coração encontrou a verdadeira liberdade e libertação. É isso que a palavra quer nos dizer, que nós não precisamos mais fazer alguma coisa para sermos aceitos, mas aquilo que está no nosso coração, o perdão, a graça que foi derramada, me move a andar com ela, andar com a minha esposa, a agradá-la, porque eu já fui perdoado. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, amados, com tanta clareza nesse texto de Hebreus. Como cristãos, essas práticas são legítimas, mas com a motivação correta, ou seja, por gratidão pelo que Deus fez a mim em Cristo Jesus. Por exemplo, podemos servir aos outros, contribuir para missões, cantar louvores, nos reunir, evangelizar, estudar a palavra e etc., como expressão de gratidão ao Senhor por sua obra na cruz por nós e em nós, mas de maneira nenhuma usar disso como troca, pois se fizermos com essa motivação, estaremos anulando a cruz de Cristo. Somos pecadores e merecíamos a condenação, pois não temos condição de pagar a dívida. Vamos ler juntos Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora, irmãos, já não há mais condenação sobre nós. O sacrifício de Cristo foi e é suficiente para tirar toda a condenação da nossa mente e nos dar a sua paz pela justificação mediante a fé. Você crê que aquele sacrifício foi totalmente eficaz e que Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus, pagando nossa conta e rasgando a nota promissória? Amém? Amém. Agora, então, o Espírito Santo, através da palavra, está tratando com a nossa razão, com a nossa vontade e sentimento, para que vivamos de tal maneira, como verdadeiramente livres de qualquer dívida. Você entende isso? O Senhor fez a obra objetiva de Cristo na cruz. Objetiva, histórica, inegável. Agora, na subjetividade, ou seja, na nossa experiência, o Senhor está fazendo isso na nossa mente. Ele está, assim como a carta àqueles irmãos está apontando para Jesus Cristo, hoje o Senhor também está mostrando isso para nós. E você vai ver que não termina aí, tem algo mais. Ele está mostrando que foi suficiente, mas a nossa mente precisa ser convencida disso na nossa atitude como adoradores. Sabe por quê? Porque antes o sacrifício era feito lá no animal, havia o sacerdote que colocava a mão sobre a cabeça do animal, era algo visível, era como o pecado transferido para o animal era sacrificado, o sangue dele era derramado. Era visto, era algo palpável ali. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos com o sangue do animal e
pelo perdão de si mesmo, dos seus pecados e da comunidade. Era algo visível. E ali a consciência era aliviada. Você entende? Eu estou vendo a coisa acontecer. Agora não. Agora é pela fé. Então, a nossa mente precisa ser convencida dia a dia disso. Se lá eu via a minha oferta sendo entregue, e aquilo ali era expressão de adoração, agora a minha vida é entregue ao Senhor. A minha vida é entregue a Ele. E essa é a expressão do adorador. Por isso, o texto que nós lemos no início, de Hebreus 12, que está escrito no boletim, é: adoremos a Deus de modo aceitável, por Jesus Cristo. Vamos ao boletim. Assim como louvar, servir, contribuir, jejuar, ler a Bíblia e orar, rejeitar as ofertas de prazer do pecado, também devem ser atitudes de adoração, ou também são atitudes de adoração agradáveis a Deus, por causa da gratidão de um coração regenerado em Cristo Jesus. Pelo motivo maior, que é a obra suficiente de Cristo na cruz. O motivo maior é esse. Então, por gratidão, agora eu posso adorar ao Senhor de maneira aceitável. Eu posso louvar, eu posso me reunir com os irmãos. E quanto mais nós fizermos isso, mais o Senhor se alegra na comunhão dos irmãos, no louvor que procede de lábios que foram purificados pelo Senhor. Servirmos uns aos outros, contribuirmos, jejuarmos, lermos a Bíblia, orarmos. Tudo porque há uma alegria, há um amor no coração. Há uma gratidão ao Senhor. Nos afastarmos dos prazeres do pecado também. Porque é isso que o Senhor está tratando com a nossa mente. Santificação, purificação. O autor da carta aos Hebreus escreveu para um grupo de cristãos de origem judaica que passavam por uma crise com relação à sua decisão de seguirem a Cristo, talvez por serem ainda apegados ao judaísmo. Contudo, pelo conteúdo da carta, podemos notar que este grupo não era tão novo assim. Aí eu quero que você, por favor, abra só o capítulo 2. Deixa eu ver aqui, qual nós já lemos. Capítulo 2, versículo 3. Só para enfatizar uma coisa. Eu vou terminar de ler o parágrafo aqui e nós voltamos ao texto. Diz assim: contudo, pelo conteúdo da carta, podemos notar que este grupo não era tão novo assim. Porém, aparentemente, isto era negligenciado pelo fato destes cristãos estarem em meio a tantos problemas relacionados à sua convicção. O intuito da epístola é trazer à memória deles que tudo o que possuíam em Cristo era muito melhor do que aquilo que tinham antes. Tem por objetivo motivar os judeus cristãos a ficarem firmes no Senhor Jesus Cristo, não voltando ao judaísmo, não considerando alto o preço de ser cristão. Capítulo 2, versículo 3 de Hebreus, essa exortação do autor diz assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então a questão para nós é o seguinte: como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? É essa a exortação da carta aos Hebreus. Atentem para a verdade da libertação em Cristo Jesus. Vejamos o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 32 a 38. Essa eu peço aos irmãos que eu leia sozinho para que a leitura seja mais corrida. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados,
como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Recebemos por graça um reino inabalável, e agora, amados, podemos ser agradecidos e assim adoramos de modo aceitável ao Senhor por gratidão, com reverência e temor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12 é o texto inicial. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês, mediante esse texto e reforçando, lendo novamente, é o seguinte: o que implica adorarmos a Deus assim? Se você meditar nesse texto que nós acabamos de ler, do 12, 28, e você fizer essa pergunta para você mesmo, dizendo, o que implica eu adorar a Deus assim? A resposta está nos primeiros 3 versículos que nós vamos meditar. Implica no que o autor de Hebreus compara como correr uma maratona. Tudo que nós fizemos aqui antes foi fazer esse pano de fundo. Então agora o texto de Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, amados, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então você vê que ele vem reforçando a cada trecho, a cada parágrafo dessa leitura, a perspectiva que nós precisamos ter hoje, assim como aqueles irmãos. A nossa vida cristã, amados, é uma corrida, é uma maratona. Você e eu estamos engajados num alvo. A vida cristã não é você sentar na sua rede e dizer, estou na graça. Tudo vai acontecer, eu vou ficar paradinho aqui e as coisas vão acontecer. O Senhor está dizendo que se você ficar assim, o tempo vai passar. Os problemas virão assim como os irmãos de Hebreus estavam passando. E de repente você vai olhar e falar, onde eu estou? O que está acontecendo? Quando o perigo vier, quando a pressão vier, você vai dizer, aonde que eu estou? Aonde eu fui parar? Isso quem está dizendo é a palavra. O Senhor está dizendo para nós, nessa comparação do autor de Hebreus, que a nossa vida, ela não para. As coisas vão passando. E se nós não tivermos nosso olhar fixos no Senhor Jesus Cristo, quando nós dermos conta, nós perdemos o rumo. Essa exortação para os irmãos de Hebreus e para nós hoje, entenda isso em nome do Senhor Jesus. O pecado está no mundo, a iniquidade está à flor da pele do mundo. Você sabe que toda a centralidade do mundo está no prazer, na sensualidade, no sexo. E isso está entranhando na sociedade de uma maneira tão profunda que nós já não mais atentamos para coisas que acontecem e não mais olhamos com espanto. Você sabe aquela história daquela rã? Já ouviu isso? Que ela é cozida na panela com água morna e essa água vai esquentando. Ela vai esquentando de tal maneira que quando ela percebe, ela já está cozida.
Nós, às vezes, somos muito ingênuos com relação à vida que nós vivemos neste mundo e com o que o Senhor nos chama a viver. Ficamos assim achando que a vida é assim mesmo, o pecado vai tomando conta, as coisas vão entrando na nossa vida, e aí, quando nós dermos por vista, as coisas estão acontecendo muito mais do que nós imaginávamos que poderiam estar em realidade sendo vivida por nós. Por nós, por nossos filhos, pela igreja. O chamado do Senhor aqui, eu quero que você olhe para a palavra, que você seja bereano, que você não vá na minha onda, não. Você olhe para a palavra e confira se isso é verdade. Peça ao Espírito Santo que te traga revelação da palavra, amados. Vamos continuar aqui e vocês vão ver mais coisas. Tendo reassegurado aos hebreus de que eles estavam certos em descansar na suficiente graça de Deus, veja bem o que eu coloquei aqui. O autor, ele reassegura esses irmãos, olha, vocês estão certos em descansar na suficiente graça de Deus. Ele agora, o autor, usa a figura de uma corrida para exortá-los a perseverar em sua vocação. No capítulo 11, ele citou os muitos exemplos de fé, obediência e perseverança. E aí, vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 11. Pegue a sua Bíblia, por favor. Eram esses textos aqui que eu queria ler, vários trechos. Vamos do 11, de 1 a 3. Ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Versículo 13 a 19. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estrangeiros e peregrinos não pertenciam àquela terra. Pois, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Versículo 24 até o 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amados, você vê que a vida cristã é uma vida diferente da que o mundo está vivendo. Esses irmãos aqui passaram um perrengue, uma dificuldade, passaram por tribulações, porque eles não preferiram andar nos prazeres do mundo. Porque eles não preferiram ficar andando no curso do mundo. Você entende isso, querido? Porque se nós não atentarmos para essa palavra, se nós negligenciarmos tão grande salvação, nós vamos anular a cruz de Cristo. Nós vamos considerar a cruz de Cristo como uma coisa qualquer. Mas a cruz de Cristo é suficiente, é todo o poder de Deus para fazer de nós um povo separado para Ele. E não vivermos como o mundo quer que vivamos. Todas aquelas pessoas são mártires, testemunhas do fato de que a corrida pode ser vencida. O autor de Hebreus compara a vida cristã a uma corrida olímpica de longa distância, grega, na qual os atletas corriam cerca de 42 quilômetros, ligando a cidade de Maratona a Atenas. Essa grande nuvem de testemunhas é o público formado não por celebridades, mas por homens e mulheres consagrados ao Senhor, falhos e carentes da graça de Deus, assim como nós, que venceram por causa do Cordeiro. Eles venceram não é porque eles tinham algo de superior, porque eles eram especiais. Não é isso, amados. E nós não vencemos porque nós somos capazes. Nós vencemos por causa do Cordeiro. Se você, amado, e eu olharmos para o Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dar vitória. Nós não vamos estar contaminados com esse mundo, mas Ele vai nos dar vitória de termos uma vida diferente por causa do Cordeiro, por causa de Jesus Cristo. O texto de Apocalipse 12:11 diz, vamos juntos? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Duas coisas aqui que eu quero que vocês atentem. Primeiro, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Esses irmãos estavam vivendo uma vida separada do mundo. Eles eram adoradores porque agora estavam oferecendo as suas vidas a Cristo. Eles estavam oferecendo as suas vidas como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Agora, a gente se reúne aqui para louvar o Senhor, amém, aleluia. Mas a nossa vida é uma oferta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Por causa do Cordeiro, por causa do sangue, por causa da palavra do testemunho que o nosso vizinho vê. Por causa da palavra do testemunho que as nossas esposas e maridos e filhos vão ver. E eu não posso tirar de vista que eu sou carente da graça de Deus, que eu sou um maltrapilho, que eu sou indiferente tantas vezes, mas por causa de Cristo. O meu coração está diante do Senhor. Senhor, você sabe que eu sou mulambo, mas eu quero oferecer a minha vida ao Senhor, para que a minha vida seja um sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável a Ele. Por isso o texto inicial diz assim, assim, irmãos, adoremos de maneira agradável ao Senhor. Agora, nós podemos viver uma vida cristã de qualquer jeito. Vamos nos acomodar ao judaísmo, vamos nos acomodar à religião, à nossa religião. Vamos nos acomodar ao que nós fazemos aqui. Vamos nos acomodar a ver um irmão passando necessidade e o nosso coração, Senhor, oh Deus, eu quero te adorar, eu quero te servir. Esse meu irmão está passando, eu quero te servir ajudando a ele. A expressão, portanto, no versículo 1 do capítulo 12, nos leva a considerar o argumento conclusivo do autor em relação à nossa corrida. Ele diz assim, e quando eu coloquei entre aspas aqui, amados, é porque eu fui lá no grego e fui ver cada palavra, o que significa,
trazendo para nós esse sentido. E diz assim: agora que vocês perceberam que estas testemunhas passaram por grandes provações e venceram porque creram que Deus havia preparado algo mais excelente do que este mundo oferece para nós, saiam, deixem todo o embaraço, coloquem de lado o peso, tirem das costas todo o estorvo e o pecado que cerca e incomoda continuamente a tua vida. Amados, tem coisas na minha vida que eu não consigo. Não consigo. Eu posso estar exercitado se alguém falou alguma coisa para mim, eu, dependendo da pessoa, eu falo assim, não, está perdoado. Mas tem pessoas que vão magoar a gente e você vai dizer assim, Senhor, é tão difícil. Porque eu perdoo na minha mente. Daqui a pouco essa pessoa me enfia de novo a faca no mesmo lugar. Aí eu fico mal. Aí eu vou para o Senhor e falo, Senhor, o Senhor me perdoou por causa de Cristo, eu vou perdoar esse irmão. Aí daqui a pouco esse irmão vem de novo e te enfia a faca no mesmo lugar. Aí você fala assim, chega, não aguento mais. Não dá mais. Aí o Senhor vai mostrar para nós que nós somos incapazes mesmo. Aí tem uma chave que abre essa porta, sabe qual é? Senhor, eu sei que a tua palavra diz que eu devo amar, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, mas Senhor, está aqui a minha mente que é dura, meu coração, e eu não consigo. Aí eu vou para o Senhor, e eu clamo ao Senhor, e Ele derrama do seu Espírito no meu coração, e Ele me limpa, Ele me sara, Ele perdoa. É obra do Espírito, gente. Nós vamos chegar em questões de tentação, de pecado em nossas vidas, que nós vamos dizer assim, Senhor, não te agrada isso. Eu não consigo, Senhor, isso é forte. Mas tem uma chave que abre. Sabe qual é? Senhor, eu me coloco diante do Senhor. Quando eu digo eu me coloco, amado, é porque você pode rejeitar ao Senhor. Você pode rejeitar ao Senhor. Mas quando pelo Espírito Ele convence você, você vai para diante do Senhor. Você se prostra e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse pecado está vindo me enfesar a vida. Mas tira, por favor, Senhor. Porque eu não amo viver nesse pecado. Eu quero servir ao Senhor. Mas o pecado está me afastando do Senhor. Então o coração, amados, quebrantado e compungido diante do Senhor, o Senhor não rejeita. Na nossa impossibilidade, o Senhor faz a obra dele. Enquanto achamos que somos capazes, estamos resistindo à obra da cruz. Mas no momento que nós nos jogamos a toalha, igual aquele lutador de boxe que já está esbofeteado, ele não consegue mais, então o técnico joga a toalha ali. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí o Senhor faz a obra dele na nossa vida. A exortação que o autor continua fazendo é que esse assédio é perigoso, amados, e corremos grande risco. Por isso eu disse no começo, abramos os olhos. O termo embaraço aqui no texto não quer dizer pecado, mas sim coisas que um atleta certamente deixa de lado para correr bem uma prova. No entanto, a expressão, o pecado que tenazmente nos assedia, pode lesionar o atleta e retardar a sua corrida. A expressão no grego é de conclusão. Portanto, em razão disso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você entende, amado? Um atleta, eu fui já técnico de natação, e eu sei que em alguns treinamentos, eu colocava no meu atleta uma borracha, amarrava uma borracha comprida nele, e ele tinha que nadar forçando o máximo possível para resistir, para ele vencer aquela resistência. Mas isso era no treinamento. Porque na competição, ele tinha que estar depilado, todo depilado, quando a prova era a nível brasileiro, competições muito importantes. Ele usava uma sunga, um maiô bem ajustado, para que houvesse o menor atrito. Ele tinha que estar da maneira mais fluida dentro d'água, para que ele não tivesse resistência. Então o atleta, ele elimina aquilo que está retendo o progresso dele.
Quando ele fala aqui a respeito desse embaraço, é como se você tivesse amarrado pelos pés, embaraçado nos seus pés com lã, e você está precisando correr, está atrasado. E aí você vê que aquele embaraço está te estorvando e você tem que tirar aquele negócio. Às vezes não é pecado, mas são coisas que estão nos impedindo de progredir. Às vezes nosso dia está tão cheio de coisas que nós não temos tempo para ir diante do Senhor. São embaraços. É aquela novela que está tão atrativa que eu prefiro, aí eu fico com aquele embaraço na minha vida. Agora ele fala de pecado também. E esse pecado que tão de perto nos assedia, não dê bobeira para ele não. Não dê bobeira para o pecado não. Se você, marido, esposa, está sendo tentado, não dê bobeira para o pecado não. Clame ao Senhor e fuja da aparência do mal. Para que você não fique preso a essas coisas e a tua caminhada seja retardada. E você seja lesionado pelo pecado e fique, tendo que passar por aquele período tão grande de restauração. Embora essas testemunhas sejam para nós provas contundentes de que a graça de Deus é suficiente em todas as circunstâncias e de que não somos os primeiros a lutar com os problemas que enfrentamos, o autor de Hebreus e também as próprias testemunhas estão nos apontando a pessoa de Jesus Cristo. O caminho da vitória na maratona da vida é concentrado totalmente na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 12 e 13 assim, vamos juntos? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você fala assim, Paulo falou isso? Ele era igualzinho a nós. E ele diz assim, queridos, eu vou... não alcancei não, mas eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo. A corrida está continuando. A coisa está pegando. O pecado está tão perto. Está tenazmente assediando. O embaraço está o tempo todo prontinho para nos fisgar, para nos prender, para nos enredar. Mas olha, amado, olha para Cristo. Tira essas coisas. Tira. Isso aqui está atrapalhando? Tira. Isso aqui está atrapalhando? Tira e caminhe para o Senhor Jesus. Olha a vocação que você foi chamado. Olha, olhar para Cristo significa tirar os olhos de outras coisas e fixá-los firmemente somente em Cristo. O escritor de Hebreus já tinha provado que Jesus Cristo é sobreexcelente e que não há outro meio de ser agradável ao Pai a não ser pelo Filho. Por isso, ele afirma algo fundamental para a nossa fé, dizendo, irmãos, Jesus Cristo deixou de lado toda vergonha e dor que passaria ao sofrer a morte de cruz por causa de uma alegria superior. Portanto, deixem todo o embaraço e o pecado e corram. Mas corram mesmo olhando para Ele. Confiem nele, pois Ele começou a obra em vós e também a aperfeiçoará. Amém. Os hebreus estavam em perigo de ficarem cansados, desencorajados, voltando às práticas mais seguras, entre aspas, do judaísmo, ainda que não tivessem sofrido tanto como Jesus. Então, a demonstração eu coloquei esse texto na versão King James, amados, refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Essa é a exortação. Quer ver outra? Capítulo 4, versículo 14 de Hebreus. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 14. Ele diz, amados, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservem firmes
a confissão de vocês até o fim. O versículo 8 do capítulo 5 também diz: embora sendo filho, como é que ele aprendeu? A obediência pelas coisas que sofreu. Então nós vamos ser diferente? Vai ser diferente para nós? Não. Então não desanimem, porque o couro vai comer, porque a coisa vai apertar. Mas não desanimem. Se você tem essa vocação muito clara na sua vida, cada um de nós aqui, não desanimem. Continuem firmes a corrida. Vamos lá, gente. O Senhor quer nos levar adiante. Ele quer nos levar ao centro da sua vontade. A nossa ética de vida é determinada não por algo que possamos fazer para Deus, mas porque Ele já fez tudo por mim. Se você está crendo e entendendo essa graça suficiente de Deus, a sua resposta será de ações de graça. Vamos juntos, Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças, ações de graças, ações de graças. Ações de graças. Não, ações de graças. Graças a Deus. Amado, o Senhor está nos levando para o caminho dEle. Ações de graças. Vida no seu altar. São ações de graças. A ação de graças do sacerdote era aquele que ele fazia. A pessoa entregava a ação de graça dele, era o cordeiro, era o animal. E a nossa ação de graça hoje, como é? Ações de graças, vidas no trono do Senhor. Vidas no... Eu esqueci o termo agora. No altar do Senhor. Vidas no altar do Senhor. O autor de Hebreus, essa é a adoração contínua através das nossas ações que exaltam e louvam ao Senhor. O autor de Hebreus termina o primeiro parágrafo desse capítulo fazendo um apelo aos irmãos que considerassem a vida de Jesus. Nós já lemos esse texto, agora em outra versão diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O apóstolo Paulo também corrobora com a igreja de Éfeso e conosco hoje, nos chamando a atenção para a mesma questão, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, amados? Queridos, o que eu peço para vocês é que considerem a palavra de Deus. Hoje nós temos uma reunião um pouquinho mais estendida, porque nós temos a celebração da ceia do Senhor. Mas é com alegria, queridos, que eu estou aqui hoje. É com alegria mesmo. Porque o Senhor, Ele é Deus de amor, de misericórdia, de graça, e Ele está nos chamando para si.